Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderia por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar um tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo num pano novo, numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo nos odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres que se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, queridas irmãs, estamos ouvindo o livro de Samuel. Vimos na quinta-feira e também na sexta e no sábado, e retomamos hoje e depois mudamos amanhã o livro de Samuel. Aqui conta a história de Samuel, diz a Saul que ele era rei. E Samuel, ele era um profeta porque foi educado com Eli, como nós vimos ontem. O reinado de Saul foi um reinado em que Deus não escolheu a Saul. Ele foi escolhido pelo povo. E Deus gostaria de usar Saul para manifestar a sua glória diante do povo de Israel. Mas Saul foi movido pelas tentações e pela carne. E ao ser conduzido pela carne, Deus não conseguia operar pelo Espírito Santo os benefícios que ele queria fazer ao povo de Israel. Com isso, ouvimos o relato em que ele colocou idolatria, ele colocou outros. Nosso Deus disse assim: não faça acordos com povos idólatras. E Saul disse: mas eu obedeci o Senhor, realizei a expedição que ele me enviou. Trouxe Aeg, rei de Amaleque, para cá, exterminei os amalecitas que Deus tinha mandado. Quantos os despojos do povo reteve as ovelhas e os bois, o melhor que deveria ser eliminado, para sacrificar ao Senhor, o teu Deus, em Guelgal. Mas Samuel replicou: o Senhor quer holocaustos e sacrifícios, ou quer a obediência à sua palavra? Obediência.
obediência. Ele fez porque estava nos apuros. Mas ele não correspondeu à palavra. E se a gente não corresponder à palavra, olha que coisa forte. A rebelião, aliás, a obediência vale mais do que o sacrifício. A docilidade, mais do que oferecer gordura aos carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado contra a magia. Um crime de idolatria é uma abstimação, porque rejeitastes a palavra do Senhor. Ele te rejeitou, tu não é mais rei. Aí nosso Senhor vai fazer o quê? Vai lá na casa do Davi, que tinha outros irmãos. O pai queria colocar outro filho, a não ser Davi. Davi é pequenininho, ele é ruivo, ele está lá cuidando do campo e o pai nem coloca ele na frente dos filhos, porque queria outro. Deus escolhe a Davi, a prefiguração do seu reinado em Israel. Tudo por quê? Não obedeceu. Entenda, gente, quando Deus te chama, quando Deus dá uma família para você, quando Deus dá uma função na igreja para você, quando você vai para as águas do batismo, quando você vai para o crisma, o que Deus quer para você é a docilidade da obediência. Para isso, eu preciso descansar, dormir em Deus, experimentar a Deus. Porque senão, nosso Senhor é bondoso, misericordioso, mas Ele tira aquilo que Ele te deu. Porque Ele diz assim, não produz mais frutos. Um sacerdote que não eleva os seus fiéis à santidade, Deus tira tudo e dá para o outro. Um pai, uma mãe, um tio, uma tia, que se perde de sua vocação, se perde do seu chamado, Deus tira e dá para o outro. Por isso que a gente vê pessoas múltiplas, porque Ele tirou o reinado, e Ele tira o reinado em sua vida. Aí você fica parecendo um morto-vivo, que você não tem nada, não tem sabor e não tem a docilidade. Para isso, amados, o salmista nos lembrou que todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Para eu querer retamente Deus, eu tenho que desejar, querer. Então, quando você quer, quando você procura, Ele dá a graça, porque Ele mostra a verdade e mostra a salvação. Evangelho. Aqui tem uma discussão de lei. Olha, os discípulos de João Batista e dos fariseus estavam jejuando. Então vieram a Jesus dizer a Jesus: por que os discípulos de João, os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Jejum. Para que serve o jejum? É um massacre à carne para não fazer a sua vontade, para fazer a vontade de Deus. O jejum serve para isso. O jejum, ele tem que vir com oração. Porque se um jejum sem oração é jejum intermitente para emagrecer. Agora, o jejum com oração
fortifica a sua vontade para fazer o querer de Deus. A docilidade da obediência. Mas aqui, eles não têm o Espírito Santo. Então eles estão dizendo por que faz e por que não faz. Jesus estava presente. Ele é o esposo. Então na presença do esposo, não se faz. Porque Jesus é a plenitude do Espírito. Então não se faz. Jesus foi assunto ao céu, nós retornaremos ao jejum. Por quê? Só alguns, a própria Sagrada Escritura diz, alguns demônios saem com o jejum. É para mortificar a sua carne e para fazer a vontade de Deus. Odres novos, odres velhos, roupa nova, roupa velha. O que Jesus está dizendo aqui para os fariseus, para os discípulos? Que Ele é o novo de Deus. O Novo Testamento chegou. A plenitude da graça chegou. Então você precisa banhar-se no Cristo. No Cristo tem 3 batismos. O com água, com o Espírito e com sangue. O sangue que lava na cruz, ele precisa ir para a cruz. E a água que purifica todos os nossos pecados. Mas eu preciso mergulhar nessa água. Porque você pode estar debaixo de uma cachoeira, mas está com roupa de mergulho, não vai entrar nada. Você pode, por fora, desejar, mas dentro que é a sua alma, você não deseja. Então você continua sendo velho, velha, porque não quer a docilidade das coisas novas. Então o que Jesus está ensinando? Primeiro você tem que fazer um processo comigo. Metanoia, mudança de mentalidade, o querer meu, fazer eu uma nova vida. Lembra-se lá do Gênesis, que quando Adão e Eva perderam a graça e começaram a perceber que estava nu, nosso Senhor permitiu matar animais para dar roupa para Adão e Eva. Aquela roupa é para tampar aquilo que a mentalidade deles, que veio o pecado como vergonha. Essa nova roupagem é uma nova vida no batismo com Deus. Então Jesus está explicando para eles aquilo que a gente faz no batismo, aquilo que a gente faz na missa. Para você vir para mim, eu preciso dar as roupas do batizado, a roupa do óleo, da unção. Você precisa nascer de novo, como ele disse para Nicodemos. Porque não adianta nada eu colocar aqui um remendinho, se você ainda está com a cabeça velha. Não adianta nada eu fazer uma cura e você continuar fazendo as mesmas coisas. Não adianta nada eu tocar em você, sendo que você não é tocado pela graça. Então Jesus está falando, o odre novo é o lugar onde coloca vinho, são talhas grandes. Eu preciso fazer uma nova para colocar um vinho novo. O vinho novo é salvação. Eu tenho que deixar os preceitos velhos do judaísmo e abraçar o cristianismo, mas mantendo a lei divina da aliança. Eu tenho que ter uma nova mentalidade e viver conforme o Cristo. Assim faço a sua vontade, e aí eu posso jejuar agora, porque o novo de Deus está em mim. Nessa semana, peça o vinho novo da graça para transformados, não exteriormente, mas interiormente. Assim, o Cristo Senhor, da nova roupagem e novo jeito de ser em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
ofertemos.